Olá, meus caros, estamos aqui para mais um momento da pregação. Vamos dar prosseguimento à série de explanações do livro de Eclesiastes. Nessa oportunidade, vamos meditar a partir do capítulo 6, ele por completo, ainda com a mesma temática, vários conselhos práticos. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, a leitura dos versículos e já a reflexão ou meditação. São 12, vamos lá. Há o mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Então há um mal que ele viu debaixo do sol, Salomão. Um homem a quem Deus deu riqueza, versículo 2, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes o estranho come. Isso é vaidade e grave mal. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Que o sujeito ganhou de Deus como dádiva, como presente, riqueza material, bens, honra, sucesso, fama, poder, e não falta nada. Tudo o que ele deseja, ele tem. Mas, no entanto, ele não sabe comer. O comer no sentido não sabe desfrutar como convém ou como realmente ele pode. Antes, um estranho desfruta ou come, aproveita. Isso é vaidade, é coisa vã e um grave mal. Quer dizer, o sujeito tem riqueza, o sujeito tem carro, mansão, bens, fazenda, só que não desfruta. Não desfruta por quê? Às vezes é avarento, só fica pensando em dinheiro, fazendo cálculos e mais cálculos para ver quanto que entrou, quanto que saiu e não vive a vida. Aí quem vai viver a vida são aqueles que cuidam das suas fazendas, chácaras, dos seus apartamentos, até porque ele não tem como, vamos dizer assim, visitar tudo que ele tem ao mesmo tempo, né? E Salomão está falando aqui nesses dois sentidos. Tanto que não adianta o sujeito adquirir riqueza e não dividir, não compartilhar com os demais, como ter e não saber desfrutar e outras pessoas desfrutarem. Isso é coisa vã. Às vezes o pai trabalha que nem um louco condenado, um boi condenado, para deixar tudo para o filho. E o filho aproveita. Às vezes joga tudo fora também, né? É um filho pródigo que acaba com o patrimônio todo. Não sabe usufruir o pai e o filho, então, detona tudo. O pai que é muito enérgico, ou o homem ou a mulher que são muito enérgicos, ou seja, que tem que ser tudo ali dentro dos conformes, dentro da etiqueta, etc. E não vive as coisas simples da vida, né? Inclusive, se você for analisar a cultura japonesa, eu já li alguma coisa, diz que lá eles têm uma norma de etiqueta muito severa, ao ponto deles até mesmo terem depressão e tirarem a sua própria vida. Porque se não cumprir tudo, realmente eles não estão de bem ou fazendo coisa certa, de acordo com o costume de lá. E às vezes tem pessoas, no caso aqui, que tem a riqueza e fica vivendo aquelas coisas. Não, porque tem que ser assim, se não for assim, não abre uma brecha, não cede, não leva as coisas com suavidade, com humor, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Alguma coisa às vezes que o filho faz, ou com a sua própria cônjuge, ou cônjuge e vice-versa. É nesse sentido. Bem como aqui pode encaixar o sujeito que não vive a vida e vai lá o ladrão e vive a vida dele, né? Porque Jesus disse para nós não ajuntar tesouros aqui, porque exatamente o ladrão, ele rouba, a traça corrói e também a traça ela não corrói, que corrói a ferrugem, ela rói. Então não adianta ajuntar essa riqueza aqui, mas sim nos céus.
há poucos instantes ocorreu aqui bem próximo de casa um assalto. E ainda a sujeita é até por longe parente. E eu estava caminhando, ela bateu nas minhas costas e disse: me ajuda. Assaltaram-me e pegaram o meu notebook. E o camarada passou bem na minha frente, uma disparada. Eu nem sabia que era o assaltante. Não sei o que deu, se recuperaram ou não. E aí eu vi que, se já as coisas mínimas o bandido pega, né? Imagina as coisas grandes, né? E sem falar da questão da própria morte, que o sujeito falece e não deixa nada aí, não leva nada, melhor dizendo. Inclusive, essa pessoa que me pediu para fazer um favor para ela, outrora me negou um favor que eu precisava e muito, que era uma ajuda de custo. Na época, para mim cursar a faculdade, ela negou, porque era membro lá da prefeitura, negou. Aí vê como o mundo dá voltas também, né? Agora veio pedir o favor. Eu nem consegui respirar para ver quem era o sujeito ou para entender de fato o que estava acontecendo, né? Mas me veio, depois que eu soube da situação, isso em memória. E aí o que a gente tem que fazer realmente é temer a Deus, não ser avarento, não suspeitar mal, saber usufruir as coisas, saber controlar tudo, porque quem tem um espírito de Deus, né? Quem tem o Espírito de Deus, melhor dizendo, tem o fruto da temperança, do equilíbrio, e sabe realmente aproveitar tudo. E é prudente, né? Ele é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. No caso da pessoa, inclusive deixou a casa aberta, veio o assaltante e pronto, né? Já era. E assim sucede com muitos que eles ficam tão presos, alienados à questão de dinheiro, outras coisas insignificantes, irrelevantes, que os outros é que usufruem porque são espertos da família, é os larápios que usufruem, enfim, é outros mesmo, né? Então, é algo realmente que deve ser pensado, né? Até a questão aí de herança de pai para filho, a gente vê essas igrejas que o pastor lutou, a liderança aí morre, não deixou passar para irmãos santos, fiéis, para irmãos de fato de confiança, de batalha, aí vai passar para os filhos larápios, filhos aproveitadores, filhos dilapidadores. O que acontece aí? Isso também é algo terrível. E eles nem usufruíram de fato aquilo que Deus lhe deu. Quem usufrui é os filhos e usufrui de uma maneira equivocada. Eu me refiro até mesmo àquela outrora instituição que eu pertencia, né? Salomão é claro aqui, na velhice Deus falou com ele acerca disto, né? Ele era o homem mais sábio. Mas Deus não dá poder para isso comer. Por que Deus não dá poder? Porque ele não está com o seu coração voltado para Deus. Aí Deus não dá sabedoria nas coisas simples, para olhar para as coisas simples, para usufruir. Deus dá a riqueza. Por que Deus dá a riqueza? Isso não quer dizer que a pessoa é boa. Porque o próprio Jesus disse que na horta do bom e do justo chove. O sol raia, ou venha raiar. Deus não faz exceção para pessoas, até para o mal. Jesus morreu até para o mal. Ou para o homem maligno, perverso. Até principalmente, né? Para que viesse se arrepender. Jesus não veio para os sãos, veio para os feridos. Então, Deus tem misericórdia. Ele alcança as prosperidades aqui dessa terra. No entanto, não usufrui porque não está com o seu coração voltado a Deus, não teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, não faz bem ao próximo, aí pronto, né? Vem a consequência disso. Vem as prosperidades com dores. Ou com pouca sabedoria ou nenhuma. Antes o estranho come, claro. Isso tudo é um grande mal, né? É uma burrice, né? Já trazendo para o português, claro, é uma burrice. O sujeito se matar para não usufruir nada, para deixar dinheiros e mais dinheiros, né?
mais espécie de dinheiro no cofre, debaixo da cama, como os antigos faziam, no banco, e não curtir, não viajar, não curtir no sentido bom da coisa, né? Curtir em coisas malignas, em coisas passageiras, fazer mal para o seu próprio corpo e para o trem. Mas curtir a natureza de Deus, aquilo que Deus, né, lhe permite. Faça. Falta de sabedoria. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Olha só o que Salomão diz. Se o homem gerar muitos filhos, viver muitos anos, e os dias dos seus anos foram muitos, obviamente, né? Até uma redundância, e a sua alma não se fartar, não farta do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que o aborto é melhor do que ele. Ou seja, ele está dizendo, a pessoa que busca o bem sem se fartar, está cada vez mais buscando, tem bastante filhos, e vive muito tempo, se ele não for digno de uma sepultura, melhor é que esse sujeito fosse abortado, que nem existisse. É triste, né? Um sujeito, por exemplo, que não pense na sua velhice, que não pense até mesmo em fazer a sua própria cova, entre aspas, ou preparar a sua cova. Eu recordo meu avô, ele já sabia que uma hora ele ia falecer, já com 80 anos, 82, 83, ele já comprou uma cova. Ele ia falecer com 88 para 89. E ele ia lá, visitava, para ver se ninguém tinha pegado, algum parente, ou alguém teria se enterrado, melhor dizendo, né, na sua própria cova. Ele cuidava, ele tinha. E isso era interessante, né? Me ficou bem gravado na memória. E foi, na realidade, aquilo que ele lutou para ser para a família. O jazido, né, que se diz, a sepultura. Hoje está ele, a minha avó, está meus tios, tudo que ele preparou. Então quer dizer, ele pensou na sua própria morte. Mas aqui o Salomão está falando não só disso, bem como de filhos ingratos, que nem uma cova para o próprio pai deixa, que usufrui tudo, que pegam tudo. Salomão também está falando daqueles que podem ajudar, né, a sepultar e não faz. Diferente de José de Arimateia e Nicodemos, né, pegaram Jesus. Jesus também não tinha nem onde se enterrar. Mas José de Arimateia, como homem político e poderoso, fez esse bem. Foi lá, então pegou Jesus, né, e conduziu para o sepulcro. Porque um homem de bem merece um sepulcro com dignidade. Inclusive em Israel tinha essa praxe. A pessoa que era boa, ela se enterrava no sepulcro de seus pais, ela tinha um sepulcro. Já o ruim era separado e enterrado à parte, em outro local, ou até mesmo comido pelos bichos, né? Ficava como um cadáver em decomposição, não tinha, então, uma sepultura digna. Agora, o homem de bem, o Salomão está dizendo isso, o homem de bem, que tem muitos filhos, o filho tem que fazer esse bem, né? Para o pai ou para a mãe. E vive muitos anos, o dia de seus anos. E sua alma não se farta de bem, quer dizer, ele não parou de fazer o bem. Ele faz o bem, ele é uma pessoa do bem. E disso não tiver uma sepultura, né? Digo que, pois é algo terrível, né? É algo que realmente mostra a falta de amor, de compaixão e de sensibilidade. Tem muita gente que faz isso, né? Que às vezes torra a riqueza toda da família, que não tem nem os pais onde se enterrar. Cabe aqui também falar das corrupções na administração pública por parte da prefeitura, que coordena ou controla os cemitérios, de vender covas ou sepulturas já
que tenham alguém ali, né? Jazidos que já estão ali, ou que não existem, né? Tem aí, foi até noticiado em Fantástico algum tempo atrás, da máfia dos cemitérios. Porque tem cemitério de luxo também, né? Não é só da prefeitura, tem os públicos e tem os privados, inclusive aí de artistas como o Chorão, eu não sabia, mas tem aí, quem é de Santos, São Paulo deve saber. Tem um cemitério que é de 4, 5 andares, né? Ainda vai, parece que até com elevador, escadaria, tudo, né? Como fosse um prédio de cemitério, né? Pois é. Granfina, né? Que nem um que tem na França, que tem site. Aí você vai no site, eu já entrei, e lá tá os grandes, ilustres homens enterrados, como Montesquieu, esses filósofos aí, Descartes, René Descartes, até um cantor, quem gosta ou gostou de rock, ou conheceu rock, sabe de quem seja, o vocalista do The Doors, Jim Morrison, enfim, vários ícones e personalidades estão lá. Aí você vai no site, né, e tem um mapa lá, e ali diz, ó, na sepultura tal, de número tal, tal, grande, ilustre, importante homem, tá? Para você ver, virou até turismo, né? Interessante, eu sei que muitos não gostam de falar desse tema, mas tem que falar, né? Porque uma hora, querendo ou não, a gente é recolhido dessa terra. Se Jesus não vir, né, isso vai ter que acontecer. Se não for com nós, vai ser com alguns parentes, entes queridos, né? Eu me recordo que minha mãe dizia, Jesus vai vir, eu creio que Jesus vai vir, não vale acontecer de que meus pais venham falecer. Faleceram há muito tempo, e Jesus não veio ainda, né? E ela está aí, já com uma certa idade também. Então, a gente tem que ser prudente, sabe, também nessas questões. Debalde vem o aborto. Ele não é a favor do aborto. Leia-se aqui que é uma figura de linguagem, né? Melhor é o aborto. Melhor que não existisse, na realidade, é a tradução no original do hebraico. Debalde, em vão vem o aborto. E em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Quer dizer, em vão quando ele diz ali no versículo 3, diga que um aborto é melhor do que ele. Um aborto é melhor. Mas a ele, para refutar o aborto, ele diz, debalde, em vão, claro, é o aborto. E em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Do sujeito que também não tem o amparo da família, bem como aquele que não dá o amparo para o seu familiar na questão fúnebre, ou do finado, de cujos, que também tem o nome técnico, né, do sujeito que faleceu, ou falecido, e a questão também do aborto, que em trevas vai e de trevas se cobre o seu nome, também é algo perverso, né? Ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que esse homem. Quer dizer, ele ainda está falando do homem, ele condena o aborto, lembrando, ele condena o aborto, ele diz que é melhor um aborto no sentido simbólico do que esse homem nascer, e aí no versículo 5 ele vai dizer que aquele que ainda não nasceu, ou que ocorreu, aí também cabe falar e salientar que tem vários tipos de aborto, o aborto espontâneo, né, não provocado, o aborto espontâneo, inclusive a minha avó teve, várias pessoas tiveram, principalmente numa época que não tinha tanta ajuda médica, né? Meados de década de 40, 50, no caso da minha avó. Não tinha tanto recurso da medicina. Então, realmente, abortos aí espontâneos aconteciam, porque não tinha indicação, olha, você quando está grávida, a mulher não pode trabalhar muito, não pode fazer determinadas coisas, que pode provocar um aborto, né? Não tinha toda essa instrução. E tinha filhos e mais filhos também, né? Diga de passagem. Não tinha camisinha, não tinha televisão para se distrair, então era só fazendo filhos. E aqui ele está falando, possivelmente não é do aborto provocado, é do espontâneo, tá? E se for provocado dá para entender que é contrário. E aqui ele diz no versículo 5 que, ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas ainda descanso tem do que esse homem. Quer dizer, aquele que não nasceu ou que foi abortado espontaneamente é melhor do que aquele que nasceu,
sofreu bastante na vida, até juntou riqueza, no entanto não tem nem aonde se enterrar. É isso que Salomão está falando. Não tem nem essa dignidade. Nós tivemos agora, lamentavelmente, o falecimento desses jovens rapazes aí, esses adolescentes do Flamengo, do Ninho do Urubu, e com a idade de 14, 17 anos, né? Eles não tinham condições possivelmente de ter a sua própria sepultura, mas o Flamengo, em indenização, ajudou. E você se percebeu, ouviu alguns noticiários, eles foram sepultados até como heróis, vamos dizer assim. Então teve ali a honraria, né? A dignidade. Inclusive se fala em direito à dignidade da pessoa humana. É nesse sentido que o Salomão está falando, né? Porque nós aqui no Ocidente, nós temos a seguinte praxe, de se alegrar quando alguém nasce e de se entristecer quando alguém falece. Lá, culturalmente, aonde Salomão existiu ou estava, no Oriente, ali, Ásia, enfim, aqueles locais, ele deve ter percorrido todos eles, a praxe era o seguinte, inclusive isso no islamismo é feito. Se chora quando nasce, aliás, se fica triste quando nasce e se alegra quando morre. E até vem a calhar com alguns pensamentos do próprio Salomão que dizia melhor é estar na casa do luto do que na casa da festa ou do banquete, né? Então por isso que ele dá exatamente importância a isso. E é algo que tem que ser falado, né? Porque tem muitos cristãos que não pensam acerca disso, né? Ah, eu não vou morrer, porque o viver é Cristo. O viver é Cristo simbolicamente, espiritualmente, né? Mas não carnalmente. Essa matéria aqui, se Jesus não vir, uma hora vai descer a sepultura. A 7 palmos da terra, não tem como. Tem que também vigiar nesse sentido. E principalmente aqueles que podem ajudar e familiares, né? Para dar essa honra. Eu me recordo da minha avó se incomodar muito com isso, inclusive até de cuidar da sepultura, que ela cuidava, eu ia com ela, dia de finados, não para colocar velas, mas para limpar o túmulo dos pais delas e tal. E me parece que era algo dos próprios antigos isso, né? Eles devem ter sido educados, ou pela Igreja Católica, possivelmente, que a minha avó era no dado momento, a respeito dessas verdades. Ainda, bom, 5, né? Ainda que nunca viu o sol, né? Conhecer mais descanso tem do que esse homem, claro. Né? Não sofreu, não viu, né? Não viu o seu trabalho, não serviu para nada, nem para uma cova, nem para um sepultamento, melhor dizendo, né? Digo. Ainda que vivesse 2 vezes, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse bem, não vão todos para o mesmo lugar? Olha que Salomão fala, né? Versículo 6. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, mas não gozasse o bem, quer dizer, não soubesse aproveitar as coisas de Deus, não vão todos para o mesmo lugar? Vão todos para o mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Versículo 7. Então aqui no versículo 6 ele diz o seguinte: todo mundo vai um dia falecer. Jesus não vem, todo mundo vai. Ainda que o sujeito dure muito, mas se não gozasse bem, nada adianta. O que ele está dizendo? Tem que viver com qualidade e não com quantidade. Aí eu sou obrigado a citar uma frase de um cantor, escutava muito, né? Eu não sou muito favorável aos posicionamentos dele, inclusive teve problemas familiares com filhos, que não deu muita assistência e tal. O conhecido Lobão. Uma música que ele fez, chamada Décadence avec élégance, em francês, né? Décadence avec élégance, decaindo com elegância. Ele cita o seguinte: mais vale viver 1000 anos, aliás, mais vale viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. O que ele quer dizer nessa expressão, viver 10 anos a 1000? Quantidade, aliás, qualidade, do que viver 1000 anos a 10, que aí representa apenas quantidade. Então,
o que vale é a qualidade, não a quantidade. Você pode viver 10 anos bem vividos, do que ter 100 anos, mas não ter vivido praticamente nada. E é isso que Salomão está dizendo aqui no versículo 6. Ainda que vivesse 2 vezes mais, mas não gostasse bem, não adianta. Não adianta você viver bastante, né? Sem poder fazer absolutamente nada. Inclusive, eu me recordo, eu estou citando muito a minha avó, porque está vindo na memória as falas dela, né? Ela dizendo, já com a determinada idade, aí, uns 2, 3 anos antes de falecer, 92, 93 anos, ela dizia, olha, agora eu não posso mais fazer meu cafezinho, eu não posso fazer mais a minha comidinha, porque ela sempre fez, nunca precisou de ninguém para fazer nada nesse sentido. Olha, eu quero morrer, eu quero que Deus já me leve, porque eu não sirvo mais para nada. Quer dizer, ela entendia que não adiantava ela estar ali vivendo, né? Quase que de uma maneira, vamos dizer assim, que fosse equivalente a viver vegetando, ser vegetativo, ou seja, préstimo algum, vivendo apenas por aparelhos ou por terceiros, etc, etc. Né? Ela entendia que o viver é viver com qualidade e não com quantidade de anos. E ela viveu, de acordo com as possibilidades dela, alguma qualidade, né? Mesmo com a sua pobreza. É isso que Salomão está dizendo, porque daí vai todos para a mesma cobra. Por exemplo, vai o sujeito que viveu bem, com qualidade, e aquele que viveu com quantidade. E na soma ali, no cômputo geral, o que mais valeu, né, entre as duas opções, foi aquele que viveu com qualidade. Por isso, viva bem. Por isso, lute pelos seus sonhos. Por isso, peça a Deus para lhe ajudar a viver com qualidade, a viver mesmo. Para quando chegar os últimos dias da sua vida, você dizer, Senhor, pode me recolher. Pelo menos o Senhor me deu isso, deu aquilo, eu consegui realizar alguns sonhos, eu vivi com qualidade. Eu sei que cada caso é um caso, nem todos vão viver, né, com essa qualidade toda. Até porque nós temos a esperança maior de vida eterna, que vale mais. Nós sabemos que tudo isso é passageiro. E é isso que consola na realidade, né? Aquele que não pôde viver, mesmo querendo uma vida com qualidade. Salomão aqui está falando de algo do cotidiano, do pensamento, do dia a dia de cada ser humano, seja cristão ou não, seja na época, claro, não tinha o viés de cristão, mas sim crente ou não. Mas nós sabemos agora, a partir do Novo Testamento de Jesus, que a esperança é Cristo, que o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque Cristo ressuscitou, nós temos essa esperança que um dia ressuscitaremos e viveremos com Deus na sua plenitude, no gozo, na paz, no amor de Deus. Isso é muito maravilhoso. Aí todo sofrimento aqui, como diz lá em Apocalipse, já era, né? Deus tirará todo pranto, toda lágrima, tirará toda a dor. Quantos que sofreram aqui, quantos que foram até amputados, perderam perna, braço, viveram bom tempo dessa forma, cegos, com deficiência visual, auditiva, mas nos céus, no paraíso, com Deus, seremos todos perfeitos, seremos espíritos, teremos essa bênção de Deus. Vamos seguindo. Todo homem, como eu estava lendo no 7, né? Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Claro, o homem trabalha para sustentar esse corpo. Contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça, né? Quanto mais ele tem, mais ele quer, né? E sabendo que tudo é para esse corpo e depois vai virar o quê? Excremento. Vai virar bosta. Até mesmo o apetite sexual, tudo é nesse sentido, né? Vaidade, coisa vã. Claro que é necessário, Deus deixou, eu sei, é algo na nossa natureza própria, inerente. No entanto, o que Salomão está falando aqui é o seguinte: o sujeito trabalha, mas é só para sustentar o corpo. Não trabalha para a obra do Senhor, fazer a obra de Deus. Não trabalha para louvar ou engrandecer a Deus.
fazer o bem para o próximo, trabalha para si, né? Também tem essa questão, esse viés. E a cobiça, né? Toda a vida, não, mais e mais e mais aquilo. Cobiça é o mal, né? Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, né? Desses olhos aqui, né? Se fosse dos olhos espirituais, para ter mais comunhão com Deus, dom de Deus, não teria problema, né? Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Indagação de Salomão, versículo 8. Ou o pobre, e aí outra indagação, o pobre que sabe andar perante os vivos. Melhor é o que os olhos veem do que o vaguear da cobiça. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Olha aqui, pergunta que ele faz, né, no 8. Que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Se nós formos analisar do ponto de vista escatológico, que todos vão perecer, não tem nenhuma, né? A não ser aquilo que eu já falei outra hora. Um viveu com qualidade, outro viveu apenas com quantidade. Talvez essa seja a pequena diferença. E o viver à luz de Cristo do Evangelho com qualidade é ter Cristo em sua vida. É amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, né? Lembrando disso. Isso configura o temer a Deus, o princípio de toda a sabedoria, e se a pessoa sabe. O pobre que sabe andar perante os vivos, ou seja, que a trancos e barrancos consegue viver, em contrapartida, outros que têm tudo não conseguem muito viver. Tem depressões, tem sofrimentos, né? Vivem atribulados mais do que o próprio necessitado. E aí ele pergunta, mas que vantagem que ele tem, né? A vantagem, à luz do Evangelho, se ele for humilde, sincero e temente a Deus, tem um galardão. E ele cita, melhor é o que os olhos vê do que o vaguear da cobiça. Ou seja, mais vale você ver o que é, né, e não cobiçar, apenas apreciar, ou você ser o que você é, do que querer cobiçar, querer ter aquilo que não é seu, ou ser quem você não é. Isso tudo também é vaidade, é coisa vã e também traz algumas apoquinhentações, sofrimentos, aflições de espírito. Versículo 10. Tudo que existe já muito foi chamado pelo nome. É claro, tudo tem o seu nome, né? Inclusive Deus mandou Adão dar nome aos bois, aos animais, às plantas, etc, etc. Tudo tem o seu nome. Inclusive Adão foi chamado por Deus, Eva, né? Recebeu o nome de Deus e tal. E nós sabemos que quando partirmos nós vamos ter um novo nome, como diz lá em Apocalipse, né? O próprio Cristo chamou, por exemplo, Simão de Pedro, o nome dele era Simão. Quando convocou ele para segui-lo, foi chamado de Pedro, mudou seu nome. Então, com toda certeza, o nosso nome vai ser mudado também. Tudo que existe já foi e foi chamado pelo nome. E sabe-se o que é o homem? Pela experiência, né? Pela examinação. Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. Não pode. Você não pode contender com aquilo que já está posto, com os antigos marcos, com o próprio Deus principalmente. Você não pode contender com aquilo que é inerente à condição humana, que é do próprio homem, da natureza dele, né? Nem da sua própria, de homem, de mulher, bem como de outrem. Porque isso é mais forte porque é nítido, é isto mesmo. E bem como aqui na questão, refere-se à questão intelectual, à questão dos mistérios de Deus e tantas outras coisas mais que são superiores a nós, né? Transcendem nossos pensamentos, são mais fortes, não tem como nós debatermos, reagirmos, enfrentarmos, etc. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisso para o homem, né? Ele diz, é certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, ou seja, que determinadas coisas que fazemos, que são corriqueiras, vão ser vaidades ou até aumentar ainda mais a vaidade, né? Que aquele que diz que não tem vaidade é mentiroso, porque tudo é vaidade e nós, por conseguinte, somos vaidosos. Eu estava até vendo uma entrevista do Leandro Carnal, e muitos vão falar, o Leandro Carnal, não quero falar aqui do viés, de questão de oposição, de ideologia político-partidária, nada.
Mas a fala dele que ele falava era interessante. Quando ele dizia que aquele que não é vaidoso, ele está mentindo, né? Quando aquele que diz que não é vaidoso. Porque todo mundo tem lá no fundinho um pouco de vaidade. Inclusive, o simples fato de você aparentar ser humilde já é uma vaidade, né? Você sufoca o seu ego para deixar o outro falar, mas na verdade aquilo é vaidade também. Inclusive, tem uma música do... Eu estou muito com letras de música, mas é porque são letras que dá para fazer reflexão, né? A música Carpinteiro do Universo, do Raul Seixas, tem uma parte que ele fala exatamente disso. Eu sou egoísta e o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Quer dizer, de fato, o egoísmo ligado à vaidade, ao orgulho e tal. Eu sou tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Vem calhar, então, com aquilo que Salomão está falando aqui. Não adianta a gente querer mentir, não adianta a gente querer dizer que não tem vaidade, porque tudo é vaidade. É certo que há muitas coisas, ou seja, é o correto, é isso mesmo, é constatável que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Já tem a vaidade e ainda aumenta. E até mesmo essa questão que eu estou falando da humildade. Mas que proveito há nisso para o homem? Não há nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra, uma indagação que ele faz, uma pergunta. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Que declarará ao homem, né, quando ele falecer, será depois dele debaixo do sol? É Deus, né? E só a pessoa que falece, Deus é que sabe exatamente isso, né? Porque os mortos não voltam aí para nos contar. Ainda que tem algumas religiões que digam, o Espírito falou tal, né? Biblicamente a gente sabe que não é isto, né? Porque quem fala isto é o pai da mentira, o inimigo. Pois quem sabe o que é bom nessa vida para o homem durante os poucos dias da sua vaidade, né? Até dizer aquilo que é bom fica assim, meio complicado, é algo subjetivo, não é objetivo, pode ser bom para um, não ser bom para outro. Durante os poucos dias da sua vaidade, da sua vida vã, os quais gasta como sombra, né? Passageiro assim, né? A sombra, sem tanta essência, aparência apenas, né? Aquele vapor. Interessante e forte essas reflexões aqui dadas por o rei Salomão, né? O fato é que nós temos que deixar de lado as coisas vãs, fazendo a obra de Deus, porque quem trabalha para o Senhor, trabalho para Deus não é vão. Ele é galardoador dos que o buscam. Paulo fala acerca disso. Então é uma maneira de nós, se não eliminarmos por completo a vaidade, as coisas vãs, mas pelo menos diminuí-las, ou diminuí-la. Porque quando você faz a obra de Deus, você está amando ao próximo, como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, né? E tem que ser com essência, com sinceridade, não para querer se aparecer. E daí configura aquilo até que o próprio poeta, o Raul Seixas, falou, né? O auge do meu egoísmo, do meu ego, é querer ajudar. Sejamos simples que nem as pombas e prudentes que nem a serpente, temendo ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria para vencer as coisas vãs. Agora, do homem carnal, o cotidiano, próprio sujeito, própria pessoa, vaidade e mais vaidade. Tudo que se faz, que se diz, modo de viver, a procedência, tudo é vaidade. Citei o sujeito que assaltou a pessoa conhecida, o que ele fez foi vaidade, coisa vã e ainda com o viés, então, de um delito, né, de um crime. Vão, que vai trazer malefícios a ele. E ele também nem vai poder usufruir do próprio notebook que ele acabou furtando, porque a polícia vai dar em cima e vai pegar, com toda certeza. Vaidade, coisa vã também, a mulher se desesperar porque está perdendo o notebook. Bom ela agradecer até a Deus que foi-se as joias, mas não foi-se os dedos, né? Quer dizer, foi-se os bens materiais, mas ela saiu viva. Tem que pensar nesse sentido também. Enfim, tudo é vaidade, né? Mas não é porque é vaidade que a gente não vai fazer.
né? Porque tem que fazer. E na questão da obra de Deus, então, nem se fala, é obrigatório fazer e até configurar algo que não é vão, porque tem recompensa, porque agrada ao Senhor. E Salomão aqui está falando, obviamente, do aspecto do cotidiano, do homem natural, do homem até às vezes sem Deus, e não com a mentalidade, consciência do Evangelho, como é passada pelos evangelistas, e já com Cristo, né? Já em Cristo, no Novo Testamento, ok? Fico com essas palavras, né, com esses recados aí, profundos, densos, mas necessários para a gente meditar, que faz parte da nossa vida, né? Tudo que foi falado aqui, ainda com as minhas palavras bem, vamos dizer assim, insuficientes para transmitir o cerne da questão, né? Bem simples, vamos dizer assim, mas só lendo esse versículo, você parando para meditar, você percebe que tudo que foi falado ali nos versículos realmente remete a algo que é do nosso próprio cotidiano, ok? Deixe seu like, comente e até a próxima. Se inscreva aí no canal também, né? Puder ajudar o canal, ajuda também para nós melhorarmos. Agora saiu aqui a luz. Vamos aqui, ok? Vamos encerrando, tá? Abraço, mais informações aí no link da descrição. Vamos encerrando até a próxima edição, onde a gente vai abordar o capítulo 7, lembrando que são 12 capítulos, o livro de Eclesiastes.